Vasco demora a engrenar, mas resolve as coisas no segundo tempo com brilho de Ryan e Payet. Time de Carille vai para o intervalo sob vaias em Cariacica, mas melhora especialmente depois da entrada da dupla e se classifica sem sustos para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco passou pela primeira decisão da temporada 2025 e está na próxima fase da Copa do Brasil. O caminho para a classificação sobre o modesto União de Rondonópolis foi acidentado, com vaias dos torcedores presentes em Cariacica em determinado momento, mas no final das contas a equipe de Fábio Carille fez sua parte. Reagiu com um 3-0 construído no segundo tempo e avançou na competição. A subida de produção na etapa complementar se deve principalmente às entradas de Payet e Ryan, que colocaram fogo na partida e conduziram o Vasco a essa vitória importante. Eles foram os melhores jogadores vascaínos do duelo, embora o atacante tenha atuado por apenas 26 minutos, e o meia, por aproximadamente 15. Entre os que foram titulares, destaques para Hugo Moura e Vegetti, que fizeram gols e tiveram boas atuações. Apesar do início do jogo, período em que amassou o adversário, criou ao menos duas grandes chances, parou em noite inspirada do goleiro adversário e ensaiou uma vitória tranquila. O Vasco mais uma vez fez um primeiro tempo ruim no estádio Kleber Andrade. A sintonia no setor ofensivo durou pouco, e o que se viu dos 19 minutos até o intervalo foi um desempenho arrastado e de pouca inspiração. Era tudo o que o time matogrossense queria, ainda mais depois da mudança na regra que acabou com a vantagem do empate para os visitantes nessa fase da Copa do Brasil. Se ninguém mexesse no placar, a vaga seria decidida nos pênaltis. Para ser justo, o União não produziu nada que ameaçasse o gol defendido por Léo Jardim, que assistiu ao jogo de camarote. As exceções foram uma ou duas escapadas em contra-ataques repelidas pela defesa vascaína no primeiro tempo e que sequer terminaram em finalizações. O Vasco demorou a engrenar por culpa própria. Carille pediu calma no intervalo, como ele mesmo contou na coletiva depois da partida. Na opinião do treinador, a bagagem dos 4 jogos recentes sem vitórias, derrotas para Fluminense e Flamengo e empates com Volta Redonda e Sampaio Corrêa, todos pelo Campeonato Carioca, entrou com seus jogadores em campo. Ele resumiu em poucas palavras o tom da classificação. Um jogo que a gente teve que controlar bastante o emocional pelos últimos resultados. É isso que a gente tem trabalhado bastante. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos como também pode fazer nos últimos minutos, concluiu. Ótimo início, vaias no fim. Contra o União na noite desta terça-feira, o Vasco teve provavelmente seu melhor início de jogo sob o comando de Fábio Carille, que abriu mão da formação com um meio de campo recheado e optou por colocar mais um jogador ao lado de Vegetti no meio de campo. Dessa forma, o time foi escalado do meio para frente com Hugo Moura, Cocão, Coutinho, Alex Teixeiras, Lucarello e Vegetti. Diferentemente de jogos recentes, as triangulações no ataque aconteceram, e dessa forma o Vasco conseguiu entregar a bola em condições para Vegetti finalizar. As jogadas eram construídas pelos dois lados, com Piton e Paulo Henrique bastante espetados nas pontas, e também por meio de infiltrações pelo meio, onde Coutinho encontrava algum espaço. Foram 20 minutos de um jogo de ataque contra a defesa. Nesse tempo, Vegetti teve boa chance encabeçada por cima do gol e quase fez um golaço numa finalização de voleio que parou nas mãos de Fernando, que operou outros milagres em Cariacica e pode fechar um DVD só de defesas contra o Vasco. Aos 12 minutos, Coutinho chutou cruzado e rasteiro e obrigou o goleiro a salvar o adversário mais uma vez. À medida que a bola não entrava, os jogadores ficaram visivelmente ansiosos, a impaciência da torcida cresceu, e as coisas pararam de funcionar. O time de Carille ativou o modo arame liso, seguiu com cerca de 75% de posse de bola, mas sem provocar perigo. As vaias no intervalo foram a trilha sonora de uma atuação constrangedora. Os gols saíram. Com 2 minutos do segundo tempo, Vegetti recebeu de Alex Teixeira na área, fez o pivô e sofreu o pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança para abrir o placar para o Vasco e marcar seu 6º gol na temporada. O Pirata agora tem média de quase 1 gol por partida em 2025. Carille já havia mexido na equipe no intervalo, com a entrada de Titi no lugar de Matheus Cocão, que não fez boa partida. Mas o que realmente soltou a equipe foi livrar-se do peso de abrir o placar. A partir dali, o Vasco atuou com mais confiança e passou a arriscar mais,
mas ainda faltava um capricho na finalização das jogadas. Nesse sentido, Coutinho contribuiu pouco em Cariacica. As entradas de Ryan, no lugar de Zuccarello, e Payet, em Coutinho, resolveram esse problema. A dupla deu refinamento aos lances próximos da área e precisou de 3 minutos junto em campo para aumentar a vantagem. Aos 36, o francês fez boa jogada pela esquerda e rolou para o jovem atacante estufar a rede. Ryan, que acabou de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, chegou em Vitória 6 horas antes da partida e fez sua primeira partida com Carille. Poderia ter feito outros 2 ou 3 não fosse a já mencionada noite inspirada do goleiro adversário. O gol que fechou o placar saiu dos pés de Hugo, que também teve boa atuação. A jogada mais uma vez foi de Payet pela esquerda. Com a vitória, o Vasco interrompe uma sequência de 4 jogos sem vencer e ganha ao menos um pouco de moral para a partida decisiva contra o Botafogo, no próximo domingo. Feito o dever de casa na Copa do Brasil, é hora de pensar no clássico.